O irmão Guaraci Silveira, de Minas Gerais, ele apresenta um programa excepcional. Obras póstumas, apresentação de Guaraci Silveira na web rádio Estação da Luz de Natal. E aí nós convidamos você para nos acompanhar a reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgarmos a doutrina espírita. Nós reunimos aqui o que entendemos melhor para seu estudo, sua pesquisa e seu lazer. Aqui na página Estação da Luz não tem fins lucrativos, nós queremos divulgar a doutrina. E vamos reproduzir agora o programa espírita, estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, apresentação de Guaraci Silveira na web rádio Estação da Luz. Um programa imperdível que nós convidamos para nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Para fome saciar com amor e humildade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, prezados ouvintes, prezadas ouvintes da web rádio Estação da Luz, de Natal, no Nordeste. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos iniciando hoje um programa aqui na web rádio Estação da Luz. Nós já temos o nosso programa às sextas-feiras, às 10h10 da manhã, conversando sobre você, e hoje estamos estreando um novo programa aqui por essa emissora, que eu espero que seja também bem aceito por você, porque é uma proposta interessante, é um estudo de um livro, o livro Obras Póstumas. Este livro ele foi lançado em 1890 por aquelas pessoas que estavam ali junto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec já havia desencarnado, já há mais de 20 anos. Então, eles reuniram, junto com a dona Amélie Boudet, alguns escritos que ficaram sem ser publicados pelo Allan Kardec. Então, eles fizeram uma coletânea de escritos de Allan Kardec e criaram um livro chamado Obras Póstumas. É interessante porque o livro ele traz reflexões sobre coisas assim, por exemplo, quando ele fala das 5 alternativas da humanidade, que é bem interessante essa coisa que ele coloca, do que poderia acontecer para a humanidade, e a gente está vendo que está caminhando para isso, Ele vai falar sobre a música espírita, sabe? Vai falar sobre Deus, alma, criação, perispírito, emancipação, médium,
possessões, e são duas partes, né? Na segunda parte também vão ser feitos muitos comentários sobre a marcha do Espiritismo. Então, é esse o nosso estudo. Você pode participar conosco, fazendo as suas perguntas, ou então fazendo as suas colocações, porque esse é o objetivo de todo estudo espírita, é a participação do ouvinte. Já no programa Conversando sobre Você, nós temos várias participações, e gostaria que essa participação também ocorresse aqui conosco, nesse estudo sobre o livro Obras Póstumas, tá? Bom, o livro vai iniciar com uma biografia do Allan Kardec. Eu me permito ler essa biografia no final do nosso estudo, sabe? Para a gente ter uma ideia, né, do biografado, a gente tem que ver alguma coisa antes, né? Então, nós vamos estudar essa biografia do Allan Kardec, como está colocado aqui, no final do nosso estudo, no final de estudar essa obra. Tá? A gente vai falar um pouco sobre a biografia dele, porque você já terá conhecido um pouco mais de Allan Kardec. Tá bom? Então, o nosso estudo vai começar, né, nas bênçãos de Deus e da espiritualidade amiga, vai começar sobre um discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec. Quem fez esse discurso foi o Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele foi considerado o maior astrônomo da época de Kardec. E provavelmente, né, de toda a Europa, porque França congregava lá grandes estudiosos, né, grandes gênios da ciência. E Camille, então, era um desses gênios. Ele tem uma vasta obra publicada dentro da literatura espírita e fora da literatura espírita também. Ele tem um livro chamado Deus na Natureza, onde faz análise da perfeição da natureza e que aquilo só pode ser possível vindo de um ser perfeito, que é Deus, né? Então, o livro é bem interessante, ele tem uma visão científica do livro, né? Ele faz uma visão científica, e é muito importante, se você não conhece esse livro, Deus na Natureza, para que você possa, né, conhecer um pouquinho mais de Camille Flammarion. Então, lá na hora do sepultamento do corpo, né, do professor, para muitos, né, o professor Rivaio, para nós, o Allan Kardec, ele disse o seguinte: senhores, rendo-me com deferência ao simpático convite dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés. Lembro-me de uma sombria manhã do mês de dezembro de 1865. Pronunciava então palavras supremas de adeus sobre o túmulo do fundador da Livraria Acadêmica do Honorável Didier, que foi, como editor, colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que ele era cara e que morreu subitamente, como se o céu houvesse querido agraciar a esses dois espíritos íntegros da dificuldade filosófica de sair dessa vida através de um caminho diferente do caminho comumente feito. A mesma reflexão aplica-se à morte do nosso antigo colega Jobard, de Bruxelas. Bom, o Didier, ele era um editor. Em um determinado momento, ele passou a editar as obras de Allan Kardec. E o senhor Didier, também era membro da Sociedade Presença de Estudos Espíritas. Então, o Camille começa o discurso falando, né, de 3 espíritas que desencarnaram assim, praticamente subitamente, né, porque o Allan Kardec ele estava fazendo um trabalho, teve um aneurisma. O Didier também foi eu não sei direito se foi um ataque cardíaco, mas foi uma coisa parecida, e Jobard, né, de Bruxelas também. Então, ou seja, o Camille Flammarion faz aqui uma analogia muito interessante, né, que eu vou botar para a gente refletir aqui.
3 grandes espíritas, né? Inclusive o codificador, são chamados instantaneamente para o mundo espiritual. O que isso pode se representar para mim, para você, que estamos estudando, né, essa obra? É o seguinte, meu irmão, minha irmã, a morte não existe. E a qualquer momento desses, a gente vai ser chamado. Tem pessoas que, às vezes, têm uma enfermidade, né, algo assim, e ficam prolongando um pouquinho para drenar, né, o perispírito, retirando aquelas energias convulsas que não deveriam estar lá, que foram colocadas por nossas más interpretações da lei e desajustes perante ela. Ou seja, cometendo erros, né? Cometendo enganos. Então, vai juntando aquele complexo, né? E vai minando, vai chegando a hora de ter que sair. Então, são enfermidades mais prolongadas, mas tem casos que não, que o desencarne acontece rapidamente. Ou seja, nesse primeiro momento aqui do discurso do Camille, a gente vai observar isso. Ó, meu irmão, a morte não existe e a qualquer momento ela pode te chamar, te convidar, inclusive um grande gênio, né, que foi Allan Kardec. Então, parece que essa mensagem cabe bem, né, nessa nossa reflexão. Então, eu vou continuar. Hoje, minha tarefa é maior ainda, pois gostaria de poder apresentar ao pensamento dos que me ouvem e aos dos milhões de homens que na Europa inteira e no Novo Mundo ocuparam-se com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Gostaria, digo, de poder apresentar-lhes o interesse científico e o futuro filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se dedicaram, como ninguém ignora, homens eminentes entre os nossos contemporâneos. Então, ali era o codificador, né, deixando o corpo, e, ao mesmo tempo, o seu trabalho sendo enaltecido por um cientista da época. Ou seja, o trabalho de Allan Kardec já tinha vencido os padrões da Europa, né, já estava aqui na América e em outros tantos lugares. Ou seja, o senhor está indo, mas a sua obra ficou. Qual é a nossa reflexão? Naquele dia nosso, será que alguém vai pensar isso? Ele está indo, ou ela está indo, mas a obra ficou? E vai atingir milhões de pessoas para os seus crescimentos? Provavelmente, né, nós não vamos deixar uma obra tão grandiosa no campo do conhecimento de humanidade, mas podemos deixar uma obra boa, né, para aqueles que conviveram conosco, né, para aqueles que, de alguma maneira, vão nos lembrar. Nós temos que deixar aqui escrito, meus amigos, minhas amigas, uma coisa bonita para quando a gente desencarnar. Não se faz testamentos. A pessoa, quando desencarna, que tem muitas posses, né, ele deixa um testamento. Que a gente possa deixar um testamento ético, moral, intelectual, né, emocional, controlado, para aqueles que vierem depois de nós. Os nossos netos, os bisnetos, vão dizer assim, meu avô, meu bisavô, minha avó, bisavó, você observa aí que no início do programa tem uma vinheta, né, que é do Pai Nosso, que é uma estação, né, e ali vão aparecendo figuras, né. Aí você vai observar que foram os grandes baluartes do Espiritismo que deixaram a sua história contada. Então, eles vão aparecendo lentamente e a gente vai identificando, né, quem são eles. São pessoas que deixaram tamanho trabalho realizado que hoje são enaltecidos. Isso pode acontecer conosco, se nós desejarmos assim. Então, ele vai continuar. Olha, gostaria de fazê-los entrever que horizontes desconhecidos o pensamento humano verá abrir-se diante de si à medida que estender seu conhecimento positivo das forças naturais, em ação em torno de nós, mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz
contra a lepra do ateísmo, que parece atacar particularmente nossa época de transição, e testemunhar, enfim, publicamente, aqui, o eminente serviço que o autor do Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e a discussão sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Aqui nós temos duas análises, né? Duas reflexões que a gente pode fazer. Primeiro, Flammarion fala que ataca a lepra do ateísmo, né? Que ele fala exatamente isso aqui, né? É um antídoto mais eficaz contra a lepra do ateísmo, que é o Livro dos Espíritos, né? Meu amigo, minha amiga, eu estou ouvindo falar por aí que tem espíritas ateístas ou ateus. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas eu já ouvi falar. Eu gostaria que essas pessoas tivessem um pouco mais de cuidado, né? Com o que andam falando, com o que andam se expressando. Pode ser ateu, você não tem problema nenhum você ser ateu. Eu digo para você que, se é uma opção, vá com Deus. Seja ateu, mas vá com Deus. Agora, dizer que você é espírita, aí, meu amigo, minha amiga, aí você está confundindo as coisas. Aí está confundindo. E você diz que é espírita e diz que é ateu, você não leu nem a primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, como é que você pode dizer que é espírita, rapaz? Se você não quiser acreditar em Deus, tudo bem, vai. Existe aí, na Europa, existe até igrejas de ateus. Eles fazem um trabalho interessante, eles fazem muita caridade lá. O Charles Dickens, né, que é um daquelas pessoas que tomam conta lá, então vai para lá. Ou então cria uma igreja ateia, ou de ateus, como que você queira. Mas, por favor, falar que espírita ateu... Não, meu amigo, você não está entendendo nada. Absolutamente nada. Que Deus te proteja, para que você não continue com essa história. Entenderam? Você vê que o Camille Flammarion está dizendo aqui, olha, que é o maior antídoto contra a lepra do ateísmo. Então você é leproso. É leprosa, que ainda não pegou o antídoto contra isso. Nas palavras de Camille Flammarion. A gente tem que analisar a coisa com profundidade, porque senão a gente lê, não pega nada para nós. Percebe? A outra coisa que o Camille coloca aqui é também, ele fala de processo mórbido e funesto das superstições religiosas. Quando a gente estuda, por exemplo, estudando Jorge Andréa, ele fala muito que a mediunidade ou os fenômenos psíquicos antigamente não tinham estudo sobre eles. Essa coisa começou a ganhar um pouquinho, né, de vida mais fora do espiritismo com Freud, quando ele começou a analisar a histeria, né? E o Allan Kardec com a publicação do Livro dos Médiuns, explicando, né, a mediunidade. Mas o Jorge André vai dizer o seguinte, que não se tinha um conhecimento. Então, isso teve vários nomes, metapsíquica, fenômenos psi, e foi por aí rolando. Mas ninguém assumia, por exemplo, nenhuma escola filosófica ou escola religiosa, desculpa, filosófica ou científica, assumia o estudo mais profundamente disso. Isso só vai começar a acontecer mesmo lá no século XIX com Allan Kardec. E mais na frente, aí por volta do século XX, com um grande cientista lá da Universidade de Duke, lá dos Estados Unidos, a Carolina do Norte, o Joseph Banks Heiner, que fez um estudo bem legal também sobre isso. Então, o Jorge André vai dizer que a mediunidade, ou as expressões de paranormalidade, acabaram sendo, ficando como nicho delas as seitas
e crenças religiosas que teve isso como mistério. Olha o que Camille fala, né? Ele fala que até então, antes da publicação dos livros dos Espíritos, essa coisa era de superstições. E aí, não, o livro dos Espíritos vem e abre um campo de entendimento do assunto. Já começa estudando ali, e depois Allan Kardec mesmo vai ampliar esse conhecimento do livro dos médiuns. Né? Você observa o que é o cientista consciente. Numa palavra, numa frase que ele fala exatamente o que a gente precisa de ouvir. Então, a mediunidade que antes era acolhida por seitas, né? Religiões estranhas e seitas, agora passa a ser estudada de uma maneira bem ampla e bem fundamentada, né? na proposta do estudo da mediunidade. Aí Kardec tira a paranormalidade, essas coisas, e fala mediunidade. Então, a mediunidade sempre existiu, né? Sempre. Não precisa ser espírita para ser médium. Mas como não se tinha uma informação, eram as seitas religiosas. Fazia aquelas, você conhece, aquelas manifestações, né, ruidosas, às vezes, do fenômeno mediúnico, que Emmanuel chama de mediunismo. Não são manifestações, mas são coisas muito ruidosas, muito estranhas, né? Muito assim, cabalísticos, umas coisas muito estranhas. Mas nunca deixou de existir a mediunidade. Tá? Seria, com efeito, um ato importante o de estabelecer aqui, diante desse túmulo eloquente, que o exame metódico dos fenômenos chamados por enganos sobrenaturais, longe de renovar o espírito supersticioso e de enfraquecer a energia da razão, afasta, ao contrário, os erros da ilusão, das ilusões, da ignorância, e serve melhor ao progresso do que a negação ilegítima daqueles que não querem absolutamente dar seu trabalho de ver. Eu não sei se você está entendendo, assim, o que me passa aqui agora. Bom, nós estamos no cemitério, que seja o Père Lachaise, né? A gente está no cemitério, está ali, né? Aquela coisa. Muitas vezes pessoas chorosas, outros meio calados, né? E você pega um discurso de um cientista, mostrando a progressão de um assunto magno da humanidade, que é a mediunidade, que é o fenômeno mediúnico. Você vê, então nós estamos velando um corpo, está aqui um corpo. O que a gente está velando? O corpo ou extraindo a essência do espírito, que deixou essa matéria para a gente? Então, aqui, Camille está dizendo para todo mundo, não existe morte, não, nós estamos aqui falando do espírito. O espírito de Allan Kardec, que criou essa situação para nós. Mas não é aqui o lugar de abrir uma arena para discussões desrespeitosas. Deixemos somente descer dos nossos pensamentos sobre a face impassível do homem deitado diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de saudade que permanecem em torno dele, no seu túmulo, como um embalsamento do coração. Está vendo? Então, nós estamos aqui tecendo um comentário, né? Muito embora o corpo esteja aqui estendido perto de nós, mas nós estamos tecendo um comentário, né? Que está embasado no coração. O que esse homem está deixando para nós? O que esse espírito está deixando para nós aqui? Então é isso, minha gente. Vou dizer para você uma coisa muito interessante. Cada um tem o sepultamento que merece, né? Que faz jus. Uns são lágrimas, torrentes de lágrimas, de gritos, desesperos, né? Outros são indiferença, né? E varia, né? De cada um. Aqui está se falando de ciência. Na hora de sepultar um corpo, você está trabalhando ciência. Não é?
E já que sabemos que a sua alma eterna sobrevive a esse despojo mortal, assim como ela o preexistiu, já que sabemos que laços indestrutíveis prendem nosso mundo visível ao mundo invisível, já que esta alma existe hoje, tanto quanto há 3 dias, e que não é impossível que se encontre atualmente aqui diante de mim, digamos a ele que não quisemos ver dissipar sua imagem corporal e encerrá-la no seu sepulcro, sem honrar unanimemente seus trabalhos e sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre, tão útil e dignamente preenchida. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Aquele espírito, né? Allan Kardec, ouvia esse entendimento, não ouvia esse reconhecimento de um cientista, que ele também era cientista. Então, aí está, meu amigo, minha amiga, o que se ouviu naquele Père Lachaise, naquele 31 de março, né, de 1869. Você ouviu isso? Ah, pois é, né? Que pena que eu não estava lá. Não, mas quando você desencarnar, se você fizer jus e for necessário, isso está arquivado no mundo espiritual, você vai poder ouvir. Mas analise agora, né? Como é que aquele momento foi colocado ali. Honrando, né, a presença e a obra daquele espírito. Traçarei primeiro, no esboço rápido, as linhas principais da sua carreira literária. Agora ele vai falar, né, sobre a vida literária do Allan Kardec. Morto com a idade de 65 anos, Allan Kardec havia consagrado a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas, sobretudo, ao uso dos professores dos jovens. Foi a primeira fase, né, quando ele era professor Rivaio. Quando, por volta de 1855, as manifestações aparentemente novas das mesas girantes, pancadas sem causa ostensiva, movimentos insólitos dos objetos e dos móveis, começaram a chamar a atenção pública. E determinaram, mesmo nas imaginações aventureiras, uma espécie de febre devido à novidade dessas experiências. Então, ele está citando aqui o fato das mesas girantes, que começaram, né, a modificar um pouco ali os conhecimentos da época, e inclusive Kardec não conhecia, ele não quis aceitar muito, mas existia, a mesa girava, né, aquele fenômeno todo de mesas girantes, chapéus girantes, várias coisas que se moviam sem que ninguém usasse, né, Você tem um objeto aqui, né? Esse objeto ele só será movido se alguém fizer esse movimento com ele. Uma outra situação, se eu aquecer esse objeto, as moléculas começam a modificar a estrutura dele, começa a ficar isso aqui meio amassado, né? E a terceira é se eu colocar uma corrente elétrica aqui, que eu posso movimentar isso aqui. E o que acontecia lá, então? As mesas, que eram objetos, mexiam. Só tem essas 3 possibilidades. O que acontecia? Alguém tinha uma ação, né, em cima daquilo, ou seja, havia alguma estrutura magnética fazendo com que aquilo movesse. Isso que o Camille está dizendo. E o que aconteceu? Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que é isso, né? Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus efeitos estranhos, seguiu com a maior paciência e uma judiciosa clarevidência as experiências e as tentativas tão numerosas feitas então em Paris. Recolheu e ordenou os resultados obtidos por essa longa observação e com ele compôs o Corpo da Doutrina, publicado em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos. Todos vocês sabem que o sucesso teve essa obra na França e no estrangeiro. Então, o que a Kardec fez? O negócio estava movendo sem ninguém fazer esse movimento com as mãos, né? Então, ele começou a estudar isso. O que é isso?
Ele já estudava magnetismo, que foi estudado longamente, profundamente pelo Mesmer no século XVIII. Então, o que ele faz? Vamos ver o que é isso aqui. Então, ele vai começar a fazer as perguntas. A mesa respondia. Então, perguntando, interrogando, ele fica sabendo que aquilo era uma ação dos espíritos que usavam os fluidos da mão dos médios, né? Da presença dos médios, que então criava essa força que movimentava a mesa. Então, enquanto todo mundo via uma coisa estranha, um fenômeno, ele descobre isso. Isso está sendo dito na hora do sepultamento do corpo, minha gente. É uma aula que Camille Flammarion está dando aqui. Pode colocar a pergunta, Tavares? É uma aula que o Camille Flammarion está dando aqui. Naquele momento, né? Eu já fui no sepultamento de uma grande professora, aqui perto da minha cidade, e ela era uma mulher muito, assim, sábia, né? Então, eu me lembro que na hora lá da preleção também, que foi feita, falaram assim, como que a Terra pode comer o cérebro e o coração de uma mulher tão prodigiosa? Também foi uma aula. Eu era criança, eu nunca esqueci isso. Tá vendo o que você deixar uma imagem boa? Como foi composto esse livro? Já que Kardec não estava mais encarnado. O livro é dele ou dos amigos? José Haroldo Petrópolis, José Haroldo Petrópolis, Natal, Rio Grande. José Haroldo, é o seguinte, essa foi uma ação dos amigos de Kardec com Amélie Boudet, que era a esposa dele. Bem, parece que o mais destacado ali era o Lemarie, e parece que o Didier também. Não, o Didier foi antes. Um deles lá, né, aquelas pessoas que ficavam ali, né, que deram sequência ao trabalho, né, de Allan Kardec. Né? Então, esses é que deram sequência a esse trabalho. Tá? Então, foi feito por essas pessoas, amigas de Kardec, tá? Que acharam por bem não ficar guardando tanta informação que a gente vai ver aqui. Então, foi isso. Por isso chama obras póstumas. Provavelmente, sabe, José Haroldo, eu penso que Kardec estava escrevendo um outro livro. Pode ser um livro, não da codificação, né? Mas um livro, assim, daqueles livros que ele sempre fez, algum livro assim, né? Ou então matérias para a Revista Espírita. Ele estava fazendo alguma coisa que fosse interessante ser publicada. Aí não deu tempo, ele desencarnou de repente, e depois eles reuniram tudo isso. Aí tem uma história muito que tem que ser contada, né? Que é da época que Kardec desencarna para frente. Aí quem vai tomar conta disso tudo, né? Tem o Lemarie, tem o Gabriel, parece que o Gabriel Delane, tem o Leon Denis, então eles vão dar um segmento ali. Na Sociedade para Exercício de Estudos Espíritas, até um determinado tempo que também ela acaba. Né? Mas o Obras Póstumas foi feito lá, dessa maneira. Certo? Bom, tendo chegado hoje a sua 15ª edição, você imagina que já em 1869 tinham 15 edições do Livro dos Espíritos. Em 1860, a publicação dele foi ampliada, na primeira eram 503 perguntas, na primeira edição de 1857. A partir de 1860, aí Kardec ampliou para 1.019 perguntas, e já estavam na 15ª edição, em 1869. Né? Então, espalhou em todas as classes esse corpo de doutrina elementar, que não é absolutamente novo na sua essência, já que a escola de Pitágoras, na Grécia, ensinava-lhe os princípios, mas que revestia uma verdadeira forma de atualidade através da sua correspondência com os fenômenos. Bom, Pitágoras, grande filho de Salmos, né, uma daquelas ilhas lá. Muito bom, fantástico o espírito Pitágoras. Sem comentários. Sensacional. Mas, meu amigo, muito difícil. Não se entendia Pitágoras. Era muito símbolo. Tanto assim que não era fácil entrar lá na escola de Pitágoras.
Sujeito para entrar lá, nossa, mas... E foi porque ele não admitiu um filho lá de um grande daqueles nobres lá, que ele botou fogo lá na escola e matou todo mundo. O que acontece? Kardec é claro. Tudo que você estuda em Kardec é aberto. Então é muito legal, é muito interessante estudar isso sob a ótica espírita. É novidade? Não, mas estava velado. É como se tirasse o véu, né? E para ver o que tem lá. É isso que está dizendo aqui. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o livro dos médiuns, o Espiritismo Experimental, o que é o Espiritismo, um breviário sob forma de perguntas e de respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E a morte acaba de surpreendê-lo no momento em que, na sua atividade infatigável, trabalhava numa obra sobre as relações do magnetismo e do espiritismo. Está aí explicado. Então, Kardec escreveu uma obra fazendo um trabalho de magnetismo e espiritismo. Se ele tivesse feito esse trabalho, hoje os espíritas teriam um pouquinho mais de cuidado quando falasse sobre magnetismo. Primeiro, que eles não entendem o que é magnetismo, né? E segundo, que tem muita gente que não gosta de se falar isso. Tem muita gente aí que você fala no centro espírita, magnetismo, nossa. Então é preciso que... Porque a pessoa não lê revista espírita, não lê sobre Mesmer, né? Não lê sobre o Barão do Putê, né? Não lê sobre Chorovsky, sobre grandes continuadores do Mesmer, Franz Anton Mesmer, que é um processo bem interessante e natural, que vai coincidir com o processo de curas espirituais. Mas ninguém sabe disso. Agora, seria tão bom se Kardec pudesse ter deixado esse livro, mas aí que está um negócio, nada acontece por acaso. Então, compete a nós buscarmos esses entendimentos. Você não concorda? Compete a nós. Através da Revista Espírita e da Sociedade de Paris, das quais era o presidente, constituíra-se, de alguma forma, o centro onde tudo acontecia, o traço de união de todos os experimentadores. Há alguns meses, sentindo próximo o seu fim, preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos depois da sua morte e estabeleceu a comissão central que lhe sucede. Aí está contando a história, né? Aqui já é a história da preparação da ida de Allan Kardec para o plano espiritual. Então, ele foi arrumando tudo, foi deixando tudo de acordo, né? Suportou rivalidades, fez escola sob uma forma um pouco pessoal, há ainda algumas divisões entre espiritualistas e os espíritos. Claro que tem, ou se hoje tem, né? Claro que tinha. O que se conhecia, minha gente, lá no Ocidente, na época, eram doutrinas espiritualistas, vindas praticamente do Oriente. Porque o Ocidente ele foi formado na base, a raiz étnica do Ocidente são os espíritos dissidentes lá de Capela, que vieram junto com os hindus, e dissidentes dos hindus, que era um povo mais de reflexão, de meditação. Eles não gostavam daquilo, eles eram muito bravos, né? Então, eles criaram a civilização ocidental, eles são chamados de árias. Povo ariano, que, assim, numa coisa bem interessante, isso aí, ário significa povo nobre, raça nobre, que nobreza, que nada. Então, esse povo não sabia nada, eles não gostavam de religião. A Emmanuel fala que eles detestavam esse negócio de religião, a não ser os celtas, né, que era povo ariano, mas que era diferente. Então, eles faziam essas confusões todas, né? Aí, quando foi chegando ali nas grandes navegações, né, por volta de 1500, 1600, que aí a Europa começou a ir para o Oriente. E lá foi pegando essas coisas, foi pegando aqui, pegando ali e trazendo. Então, ali começa um pouco a chegada do espiritualismo
no Ocidente. Só que, quando chega no século XIX, já tem bastante escolas espiritualistas. Inclusive, existiam escolas bem interessantes na Alemanha, escolas de iniciações, né? Existiam. E aí, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele faz uma diferença fundamental entre o que chamamos de espiritualismo para espiritismo. Qual é a diferença? É que Kardec coloca Jesus como centro do seu estudo, centro da doutrina. Que a gente vai ver na questão 625. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Nas doutrinas espiritualistas, isso não tem. Até, no máximo que eles falam de Jesus, que é um avatar. Infelizmente. Por tantos ensinamentos tão bons que eles têm, mas eles colocam isso. E o Espiritismo não. O Espiritismo, ele traz, né, de novo o contexto cristão ou o cristianismo. Essa é a diferença. Então, tinha aqueles que não aceitavam, porque estavam meio com raiva do cristianismo, não do cristianismo em si, mas de quem, né, divulgava o cristianismo e vivia o cristianismo. Estavam meio nervosos com isso, não estavam gostando muito mais, não. E, por outro lado, tinha o espiritualismo, né, que não era cristão. E aí, então, o que Allan Kardec faz? Estabelece uma linha. O espiritualismo é muito bom, vai até aqui. Daqui para cá é espiritismo. Então, daqui para cá, nós estamos com o mestre da humanidade. Se você quiser ficar conosco, fica. Se não quiser, fica onde você está. Ele falava isso, gente. Ele falava assim, não se preocupem com nenhuma manifestação religiosa, não vai ter problema nenhum. Se você acha que tem algum problema, é o materialismo, esse sim. Porque isso vem com uma força da ciência dogmática. A ciência dogmática, ela pegou essa ideia, né, da igreja. E ela começou a estabelecer isso é isso, isso é isso, isso é pronto, e dizia que era ciência, que eles são irrefutáveis. E esse negócio até hoje, né? As escolas ensinam isso, até hoje. Então, Kardec coloca essa diferença. Ficou claro para você, meu amigo, minha amiga? Né? Então, suportou rivalidades. Doravante, senhores, tal é pelo menos o desejo dos amigos da verdade, devemos estar todos reunidos por uma solidariedade confraterna, pelos mesmos esforços para a elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bom. Está aqui, é o cristianismo. Camille Flammarion entendeu a coisa, como o Victor Hugo, como o Victorien Sardou, que eram literatos da época, que eram do lado de Kardec. Victor Hugo era literário, né, com obras, Os Miseráveis, por exemplo. O Victorien Sardou, que era dramaturgo e médium pictógrafo. Camille Flammarion, cientista Charles Richer, que dava os seus pitacos, né? Cientista. William Crookes também. Então, o que ele fala? Doravante, né? Doravante, devemos estar todos reunidos por uma solidariedade confraterna, chamando todo mundo, né? Pelos mesmos esforços para a elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Aquela pessoa que divulga o espiritismo e que tem noção disso aqui, e da responsabilidade do ato de divulgar a doutrina espírita, ele se torna esse confraterno. Agora, se ele quer fazer a sua autoexposição, aí lamento dizer que você não está entendendo. Está vendo? A coisa é séria, minha gente. E vejam vocês, Camille estava lá no centro, no cerne da coisa, com o Espírito da Verdade, né? com os Espíritos São Luís, com Santo Agostinho, São João, aquela turma toda. Ele estava vivendo isso. Isso aqui é ressonância da vivência dele lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. A importância disso aqui para nós. Porque às vezes a gente quer inventar coisas, né? Censuram, senhores, ao nosso digno amigo, ao qual rendemos hoje os últimos deveres,
censuram-no de não ser absolutamente o que se chama de um sábio, de não ter sido, primeiramente, um físico, naturalista ou astrônomo, dogma da ciência, gente. Hoje, quem não tem uma faculdade ali com título, não importa se ele estudou, se aprimorou ou não, tem que ter o título. Também é bem jogado de lado. Que faculdade que você tem? Gente, chega disso, né? A gente conhece a árvore pelo fruto. Para que eu vou ficar com essa história? Então, olha, fizeram isso com Kardec. Mas ele não é sábio. Ele não sabe, não estudou física, não estudou isso, não estudou aquilo, né? E de ter preferido constituir um corpo de doutrina moral antes de ter aplicado a discussão científica à realidade e à natureza dos fenômenos. Ele não teria tempo para agradar essas pessoas, não. Então, meu amigo, eu vou dizer para você, essa frase de Jesus, ela não está sendo entendida no movimento espírita. Não está. É pelo fruto que se conhece a árvore. E não a árvore, e não o contrário. É pela árvore que se conhece o fruto. É pelo fruto. Nós somos 20 pessoas fazendo uma faculdade. Em determinado momento, chega um avaliador sideral. Ele vai observar quem realmente, daquelas 20 pessoas, estão compenetradas naquilo que estão estudando. Ele vai tirar 1 ou 2. Infelizmente. Mas depois sai todo mundo com diploma. Aí está tudo bem, né? Aí chameia a sociedade de pessoas incompetentes na moral, na ética. Professores e professoras que perseguem alunos. Até hoje isso existe. Que querem ser superiores. O Carpe Diem, não sei se vocês conhecem essa frase, né? Que é você ser, né, livre, excelente em tudo. Então, assim, o professor dizia, né? Ninguém acima de mim, só Deus. Não é? O Álvares de Azevedo não fez uma peça, Aurora da Minha Vida, mostrando isso? Ele tem diploma, o diploma está na mão. Então não é o diploma, é o que a pessoa é. Como é que você vai exigir de Kardec qualquer diploma daquela época, minha gente? Uma época ainda simples da humanidade. Mas exigir diploma de Kardec? Bom, vamos lá. Talvez, senhores, tenha sido preferível que as coisas tenham começado assim. Não se deve rejeitar sempre o valor do sentimento. Quantos corações foram primeiramente consolados através dessa crença religiosa? Diploma consola algum coração? Pode até consolar, né? Pode. Não o diploma, mas a pessoa. Não a árvore, mas o fruto. Você pode ter um médico, uma médica, um enfermeiro, que naquela hora brava, lá da dificuldade, ele chega e te conforta. E pessoas existem nesses campos, né, nessa área, e são fabulosas. Esses jamais vão falar que são diplomados. Porque o diploma deles é o do coração. É isso que o Flammarion está dizendo. Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências abertas para as luzes da beleza espiritual? Ninguém é feliz aqui. Muitas afeições foram desfeitas, muitas almas foram adormecidas pelo cepticismo. Não significa nada ter conduzido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam mais a vida, nem a física, nem a intelectual. Eu vou renovar aquela fala anterior. Viram vocês? Esse homem, Camille Flammarion, estava no cerne da coisa. Né? Você já pensou se, estando no século XIX, ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, você já imaginou lá? Primeiro, para entrar lá, você tinha que ser, né? Que fala, você tinha que ser referendado, né, por membros, 2 membros de lá. Você imagina você ali dentro?
aqueles espíritos todos formulando ainda o corpo doutrinário. Ele viveu isso. Então, era um cientista, mas que vivia esse lado. Ele deixou de ser cientista? De jeito nenhum. Ele foi sempre aclamado como um grande astrônomo. Nunca deixou de fazer o seu trabalho como astrônomo, mas também junto a isso aqui. Então, você que é estudioso, estudiosa, que está numa faculdade, enfim, meu amigo, minha amiga, não vai só na faculdade, não. Não vai. Emmanuel fala que um centro espírita é a universidade da alma. Entendeu? Então, busca essa universidade também, para você se enriquecer. Eu vejo crianças que fazem evangelização, vai muito bem. Adolescência já começa a dar uns pitacozinhos que acham que são donos do mundo, né? Aí, quando chega lá na juventude, que vão para a faculdade, abandona completamente. Agora é o grupo, é a turma. Se eu não fizer, a turma não gosta de mim. Deixa essa turma para lá, ué. Minha gente, temos que estudar, né? Nós estamos conversando aqui de um gênio também, que é o Flammarion. Ele está totalmente rendido à proposta espírita. Totalmente entregue aos conhecimentos, porque aquilo mexeu com ele. Né? Allan Kardec foi homem de ciência, que sem dúvida não teria podido prestar esse primeiro serviço e espalhá-lo assim à distância como um convite a todos os corações. Mas era o que eu chamaria simplesmente de o bom senso encarnado. Pode colocar. Bom senso encarnado. Então, bom senso é aquele que faz tudo na hora certa, de maneira correta, sem atingir suscetibilidades. Né? Então, ele vai colocando. Pode colocar, Tavares. Ele vai colocando as suas propostas, né? Sem nunca deixar de ter a essência de si próprio. Então, eu não vou mudar pelo outro. Eu vou falar o que é certo. Isso é bom senso. Neste discurso, falar-se de bom senso encarnado, vinculado a Kardec, pode detalhar? Pois é, que eu estava falando aqui agora, Zé Haroldo. O bom senso, o senso é sentido. Né? Então, você tem, por exemplo, a nossa sociedade atual, ela traz um senso, né? Um senso, uma orientação. Então, na nossa sociedade atual é o seguinte, nós temos o Código Penal, temos o Código Civil. Então, se você burlar esse código, essas leis que estão lá, artigos, parágrafos, o que vai acontecer? Você vai ser pego. Vão tirar a tua liberdade. Então, o que é o senso? O senso é isso. É a estrutura de um código, né? Que é estabelecido na sociedade. E o bom senso é eu saber lidar com isso. Então, se eu sei que eu não posso roubar de ninguém, então o bom senso é esse, não vou roubar de ninguém. Mas eu queria tanto aquele carrinho que está ali, ela tão bonitinho, vou pegar ele para mim. Não, o bom senso diz, não é seu. Né? Ele falou encarnado por quê? Geralmente, essa estrutura maravilhosa do bom senso praticamente é exercida, né? Lá no mundo espiritual, com espíritos que mais compreendem isso. Então, Kardec, encarnado, ele exerceu o bom senso. Por quê? Porque ele trabalhou, sabe, Zé Haroldo, com materialismo e espiritualismo, filosofias, e entregaram para ele o espiritismo. Ele não podia sair disparando, né, contra todo mundo, não. Ele foi colocando, respondendo perguntas, fazendo isso, porque ele tinha a verdade na mão. Ele tinha a consistência da verdade. Mas mesmo que você tenha a consistência da verdade, se você não tiver bom senso, você acaba estragando tudo. É como você pega uma luz muito forte e joga no olho de uma pessoa. É luz. Mas você pode cegar a pessoa. E o bom senso é você saber levar tudo direitinho. Por isso que Camille Flammarion chamou de bom senso encarnado. Eu fico imaginando, sabe, Zé Haroldo, as conversas de Kardec com Camille. Devia ser uma coisa assim interessante, né? Para Camille chamá-lo de bom senso depois. Você entende como é que é? Isso aí é assunto de gigantes, né? Kardec e Camille.
razão reta e judiciosa. Viu? Razão é raciocínio, né? Ser presente, ser atuante. Reto, raciocínio reto, judicioso, ou seja, justo, né? Dentro daquilo que é necessário, daquilo que deve ou não deve ser. Aplicava sem esquecimento a sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Isso. Então, ele recebia um monte de correspondência lá. O que ele fazia? Vou jogar isso fora. Eu tenho Espírito da Verdade aqui, tem São Luís, Santo Agostinho, vai mexer com isso nada. Esse povo aí não sabe nada. Não, pelo contrário. Vamos ler? Vamos ver o que tem aqui? Porque ele chamou aqui. Não, ele não deixou de fazer isso, mesmo tendo ao lado dele espíritos da envergadura que tinha. Não estava ali numa qualidade menor na ordem das coisas que nos ocupam. Ele era, pode afirmá-lo, a primeira de todas, a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular nem lançar suas imensas raízes no mundo. Bom, é uma pena que o nosso tempo está acabando, mas aconteceram durante esse período histórico, não foi só na fase ali do século XV, XVI, XVII, que aconteceram isso também. Mas antes, né? Muita gente sabia disso aqui. Fazia experiências com médiuns, igual Kardec. Sabe? Sabiam muita coisa, mas só que não tinham a força, a estrutura espiritual para colocar isso como doutrina. Só Kardec teve. Isso é importante estudar. Eu vou tentar pesquisar isso aqui para trazer para vocês um dia. Sabe, pessoas interessantes. O Schopenhauer, por exemplo, foi um deles. Não conseguiram. Eles sabiam que tinha espírito, que tinha mundo espiritual, sabia que tinha comunicação, sabia que tinha tudo isso, mas não conseguiam fazer uma doutrina. Só Allan Kardec conseguiu. É isso que ele está falando aqui. A maioria daqueles que se dedicaram a esses estudos lembram-se de ter sido, na sua juventude ou em certas circunstâncias especiais, testemunhas, eles próprios, de manifestações inexplicáveis. Exato. Não sabia o que era. A própria pessoa que antecedeu Kardec, a senhora Pleyni-Maison, né? A senhora Pleyni-Maison, a senhora... quem mais que tinha? Tinha a família Baudin, né? Que tinha, né, toda aquela estrutura das meninas, Caroline, né? A Caroline e a Julia. Nem elas sabiam. Sabia o fenômeno, não sabia o que era aquilo. Então tinha que ter... Gente, Kardec era é uma coisa que a gente vai ter que estudar muito. Vamos tentar fazer isso aqui no livro Obras Póstumas, porque eu vou te falar, a pujança desse espírito não é coisa assim, não. De a gente... Kardec. Eu vejo tanta gente falando, né? Kardec. Bom, a maioria daqueles que se dedicaram a esses estudos, né, não conseguiram. O primeiro ponto era aplicar nisso a razão firme do simples bom senso e de examiná-los segundo os princípios dos métodos positivos, ou seja, método racional. Eu tenho uma informação, essa informação ela foi dada muito no passado pelos místicos. Então, eu tenho que trazer isso agora de uma maneira que eu arranque essa coisa do misticismo para uma coisa real, científica, postulado de forma bem positiva. Foi o que ele fez. Né? Então, quando ele estuda o livro dos médiuns, ele não vai entrar direto, né, lá falando que médium é isso. Não, ele vai falar. Você acredita que tem espírito? Primeiro capítulo do livro dos médiuns. Você acredita que tem espírito? Porque se você não acreditar, nem adianta você continuar aqui. Não tem maravilhoso e sobrenatural, tem o desconhecido. Se você conhecer o maravilhoso e sobrenatural, passa a ser natural, é o que nós estamos fazendo. Tem um método, né, para se fazer essa pesquisa, e tem um sistema de aplicação. É só aí que ele vai começar a estudar os médiuns, ou a mediunidade. Isso não é uma coisa interessante? Não é uma coisa positiva? Necessária? Não é? Nós vamos deixar
a continuidade desse discurso, né, do Flammarion para a próxima semana, né, próxima terça-feira, às 2 horas, porque o discurso é longo e é isso que nós estamos fazendo aqui. Ele é muito, muito... você tem que tirar muita coisa, extrair várias coisas dele. É claro que eu não estou fazendo tudo aqui, né, mas quem tem o livro, Obras Póstumas, leia esse discurso do Camille Flammarion e vai tentando extrair conhecimentos novos dele. Esses gênios da humanidade, né, eles não falavam nada assim, por acaso, né? Eles não, como diz na minha terra, não jogavam conversa fora. Então é isso que nós estamos vendo aqui nesse discurso. E a gente tem uma ideia um pouco mais avançada do que seja o codificador. Você vê que naquele momento ali do sepultamento, sempre falando umas coisas dessas aqui, né? Por quê? Porque estava no ar, ressonava dele. Por isso que eu estava falando. Vamos ver o que a gente deixa depois que a gente foi embora? Quando alguém pegar a nossa história, né, contada ou escrita, tem um jeito de deixar. O que ele vai falar de nós? Nossa, o meu avô, né, o meu bisavô foi... A gente ouve muito falar disso hoje, né? Meu bisavô era assim, ele chegava, arrancava um fiapo do bigode e estava feita a coisa, não precisava mais nada. Aquilo era, né, a coisa tava, o trato estava feito. Então é isso, você vai deixar a tua história. Todos vamos deixar nossas histórias aqui. Né? E cada vez mais que essa sociedade fosse aproximando dos... Oi, Livramento, boa noite, minha amiga. Toda essa coisa fosse aproximando do mundo de regeneração, mas isso vai ficando claro para todo mundo. Aí eu levo a minha história. No dia que eu desencarnar, eu levo a minha história comigo. Eu sou o portador da minha viagem, né? Aí, chegando lá no mundo espiritual, eu levo a minha história. Está guardadinha no meu inconsciente. Aí eu vou sentar na pedra do topo e vou falar assim, poxa, peraí. Eu tenho vergonha ou eu tenho alegria do que eu fiz, da minha última encarnação? Sabe quando você estiver sentado naquele parque das águas lá do nosso lar? Aquela aguinha azul, linda, bonita, né? E você vai falar assim, eu tenho vergonha ou eu tenho orgulho da minha última encarnação? Pense nisso. Muito obrigado, tá? Por você ter estado aqui conosco. Rádio Estação da Luz. Que a gente possa estar sempre juntos na próxima sexta-feira, às 10h10 da manhã. Nós vamos estudar sobre a necessidade do silêncio. Muito interessante. É um estudo bem a propósito para o nosso tempo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muita paz. E Jesus continue abençoando você, sua vida, seu lar. Até sexta-feira, às 10h10 da manhã. Fiquem na paz do Senhor. Aguardando o fechamento do programa.